Antes de passar a palavra aos nossos debatedores, só rápidas observações importantes, né? A pergunta é sempre assim: como controlar quem controla o poder, né? Aquele que controla o poder, como ele deve ser controlado, né? E aí a gente tem que ressaltar também o benefício da Emenda Constitucional 45, dois benefícios, vários, mas dois benefícios que me parecem importantes, para não deixar isso passar batido. Em primeiro lugar, a questão da justiça itinerante, que é o meu Instituto do Coração, que abre, na verdade, o conhecimento dos enclausurados do judiciário, né? E aí eu estou fugindo do lugar comum, né? Do castelo de pedra, né? Das torres de cristal, mas a verdade seja dita, os juízes e os magistrados, de um modo geral, são enclausurados, ou eram muito mais enclausurados até pouco tempo atrás. E a justiça itinerante, então, tem essa proposta de encontro dos magistrados com a sociedade civil. E este encontro, que se dá fora dos prédios do judiciário, dos palácios, como o professor Casagrande mencionou, na verdade tem essa proposta: como eu posso conhecer melhor aquele que depende ou precisa de mim. Então, essa proposta da emenda constitucional é muito importante. E a segunda, embora e malgrado as diversas críticas que eu e Luiz Eduardo conhecemos bem, é a criação do CNJ, que eu acho que ainda não conseguiu achar o rumo ideal. Tem um rumo traçado, ele está caminhando nesse rumo, mas ele não deve somente ser aquele órgão punidor, punitivo, sancionador, penalizador da magistratura. Me parece que o CNJ tem uma função de parametrizar administrativamente o que deve ser a política de cada tribunal. E existem hoje políticas públicas, né, dos diversos tribunais. Então, será que isso é um tema sensível, mas aqui é o lugar de se colocar as questões. Será que os desembargadores precisam ter carros? É uma questão que o CNJ não está tratando. Então, antes, às vezes, de punir um juiz por isso ou por aquilo, que é importante, não estou dizendo que não é importante muito mais, na verdade, muito mais relevante, que o CNJ, como esse controle externo da magistratura, controle e parametrize as políticas públicas do judiciário. Isso me parece uma questão bastante relevante, porque não está muito expresso na Constituição. Está expresso, mas tem aí umas brechas, e essas brechas é que, de repente, acarretam os equívocos de interpretação, e essa é a questão dos princípios. Na verdade, assim, eu acho os princípios e a questão da norma principiológica essencial em determinadas linhas de atuação do magistrado. Mas, efetivamente, concordo com o professor Luiz Cláudio, ele não pode ser, a norma principiológica não pode ser uma tábua de salvação para tudo. E nós temos um exercício muito interessante, e o professor Luiz Cláudio, o professor Valadão e o professor Casagrande vão estar num curso de Direito Constitucional para os magistrados, curso de formação continuada, e um dos exercícios é assim: você traz um caso concreto e diz para o juiz, em grupo, agora vocês decidam isso e não pode usar princípio. E isso cria um problema, não é? Porque não é só porque o juiz, de repente, não conhece a lei, é porque, em muitas ocasiões, a lei não oferece soluções para essas situações que o juiz itinerante está enfrentando na trincheira aberta. Interessante isso. Você fica sem solução. Então, assim, você pode privilegiar o parlamento, poder legislativo, e pode dizer para a parte assim: olha, o senhor volta daqui a 2 anos, porque eu vou encaminhar uma proposta de lei lá para o nosso legislativo. Daqui a 2 anos eu tenho a solução.
né? O que absolutamente não é uma prestação jurisdicional devida, né? Porque a pessoa perece ali na tua frente. Ela perece não só por questões de saúde, não, mas ela perece, por exemplo, porque ela não tem uma certidão de nascimento. E não tem a certidão de nascimento, por exemplo, porque não tem DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que todos aqui que nasceram em maternidades receberam. E que é o documento que o pai ou a mãe trocam no RCPN quando vão fazer a certidão de nascimento. Mas tem milhares, milhões, para ser mais exato, de pessoas no Brasil que não nascem em maternidades e que não tem DNV, portanto. E chegam aos RCPNs e os RCPNs dizem, cadê a DNV? DNV é exigência da lei. Se o senhor não tem, sinto muito, não posso fazer seu registro de nascimento. Vou suscitar a dúvida, né? E aí suscita a dúvida administrativa, enfim. Essas histórias os senhores conhecem. Então, assim, é preciso, na verdade, que haja uma parametrização, né? E isso é função, me parece, também das cortes superiores, pensar nisso. E daí é que não, tem que ser evitados esses equívocos todos. Ao invés do Supremo usar nas suas decisões uma série de modelos equivocados para mostrar, às vezes, sabedoria, deveria, talvez, pautar, né, suas decisões em modelos mais práticos que repercutissem. Porque tudo que faz lá em cima, como eu já disse uma vez, tudo que faz lá em cima vai repercutindo embaixo. Se o Supremo pinta de cores internacionais, meramente citando decisões internacionais completamente descosturadas do caso concreto, isso repercute. O desembargador faz a mesma coisa, o juiz de primeiro grau faz a mesma coisa, o juiz de juizado faz isso. Então, o da justiça itinerante ainda não está fazendo isso, que eu acho que o sistema ainda está nascendo. Mas, assim, é importante, né, que o Supremo, nessa linha de críticas que nós estamos aqui traçando, também se aperceba melhor, né, e por tabela o CNJ, né, de que essa parametrização também é uma função das cortes superiores. Eu vou passar a palavra para o professor Valadão, para seus comentários, críticas e ou perguntas, né? Professor. Alô? Obrigado, alô? Vocês me escutam? Sim? Olá, primeiramente, queria agradecer aqui o sempre honroso convite que eu recebi da desembargadora, minha querida amiga, Tereza Gaulia, de quem sou amigo, tenho a honra de ser amigo não só dela, mas também do filho dela, que eu vou registrar aqui em público. Tem que passar a usar o WhatsApp. É muito difícil conversar com seu filho, ele mora na Alemanha, eu tento falar com ele por e-mail, não está funcionando. Por favor. Eu encaminharei a crítica. Por favor, use seu poder de mãe, de mais alta autoridade da família. Hã? Não, nem Facebook, né? Só tem e-mail e telefone. É impressionante, mas enfim, queria também agradecer o desembargador André, que é uma figura que eu conheci assim, há pouco tempo, mas em pouco tempo também já se tornou um amigo queridíssimo. Queria agradecer aqui os integrantes da mesa pelas palavras, pela aula. Eu vou tentar achar aqui na minha bagunça algumas anotações que eu fiz para fazer, né, tentar desempenhar minimamente, de forma minimamente decente, o meu papel de debatedor. As anotações estão um pouco erráticas, vou mudar de um tema para outro, mas eu vou tentar me fazer claro. Em primeiro lugar, sobre o que o professor falou sobre o começo da história do Barroso, esse é o mito fundamental da nossa República, né? Na verdade, isso é comum na história, a história do mundo traz essa rotina, né? Toda grande ruptura social traz a necessidade de estabelecimento de uma crença da sociedade que tudo mudou, nada será como antes, e isso é uma grande balela. Isso aconteceu na Alemanha do pós-guerra, que era o mito do Stunde Null, né, da hora zero, que a Alemanha que se reergueu das cinzas do nazismo era completamente diferente da Alemanha anterior, o que o tempo demonstrou que foi uma grande mentira. Os grandes construtores da Alemanha do pós-guerra foram exatamente os mesmos alemães que foram responsáveis e criaram e defenderam o nazismo, ou seja, foi em grande medida construído pelos mesmos nazistas. Então, assim, o perigo dessas lendas, desses mitos fundantes, é geralmente encobrir o real ator da história, né? Que geralmente quem fez a nova escrita foi exatamente o cara que estava escrevendo a história anterior. Então, esse é um dado perigoso que a gente tem que
Tem que tomar muito cuidado. Sobre o judiciário poderoso, eu não preciso falar muito, né? Semana agora teve uma decisão, um expediente administrativo do STF, em flagrante incompetência, a palavra não é minha, é do um procurador Júlio Marcelo, do Tribunal de Contas, eu esqueci o nome dele, mas é um cara que eu sigo no Twitter, um cara brilhante. O Supremo expediu em flagrante incompetência um mandado de busca e apreensão de ofício, inquérito sigiloso, presidido pelas próprias vítimas e sem objeto definido. Ou seja, isso eu não consigo achar um adjetivo que consiga definir um absurdo jurídico desse tamanho, vindo da Suprema Corte, que deveria dar o exemplo. Então, realmente, quando a gente acha que... Tem gente que acha que o maior perigo vem do Executivo, eu tenho elementos razoáveis para entender que, enfim, não está só ali o foco do problema. Sobre essa bagunça prática que a gente vive, né? Eu sou um crítico do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, de ponderação há 20 anos, enfim. Eu vi isso nascer no Brasil, literalmente. Eu me formei em 2000, mas em 98 eu me deparei com Kelsen, positivistas, pela primeira vez. Eu já pensava isso lá atrás, cara, isso não vai dar certo. Vai ter uma hora que isso daqui não vai dar certo. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, o que esses movimentos fazem é trazer o bom e velho direito natural, o que eu costumo achar, catalogar de achismo jurídico, né? A interpretação da justiça ao gosto do freguês, enfim. Tem sempre um princípio que serve para qualquer coisa. Então, assim, se a pessoa tiver uma boa retórica, ela vai conseguir convencer qualquer um de que aquele é o direito mais justo, mais lindo do mundo. Hitler fez isso na Alemanha, os grandes ditadores fizeram isso, e, enfim, eu particularmente prefiro um direito do parlamento, seja esse parlamento horroroso que nós temos, seja qualquer outro, ainda prefiro um direito desse parlamento, que eu ainda tenho minimamente algum tipo de controle, do que um direito, enfim, dado por uma pessoa que, enfim, sem nenhum demérito, aqui estou sendo politicamente talvez incorreto, desembargadora Cristina, me desculpe, mas uma pessoa que passou num concurso, tem seu mérito, é um técnico, e assim é que a gente espera, que ele seja um bom técnico. Um bom técnico lida com uma dogmática construída a partir de um material dado. Então é isso que eu enquanto cidadão, eu não falo aqui como diretor de escola, eu como cidadão espero de um juiz, de um bom juiz, que ele saiba aplicar a dogmática daquilo que lhe foi dado, né? Temos que separar as coisas. Então, assim, ponderação, então, e aí também não é minha crítica, eu trago do professor Juan Antônio Garcia Amado, catedrático em León, na Espanha, que é um grande amigo, e simplesmente a ponderação fez a gente acreditar que a decisão judicial de qualquer outro nível é uma decisão racional, não é. Ela é uma decisão política como qualquer outra. O problema é aquela ideia, né? E tem um procurador de Estado que eu sou fã, o João Guilherme Sauer, já aposentado. Ele trouxe a alegoria, né, que são dos oráculos na Grécia, né? Não sou eu falando, são os deuses. Ou seja, para tudo que uma autoridade quer é que esconder o poder político que ela exerce. É colocar o nome de Deus ou de qualquer outra fonte. Não sou eu, é o direito, eu estou apenas aplicando o direito. Não, são os princípios constitucionais. Não é, meu amigo. Você está aplicando aqui a sua visão de mundo, sua moral, seus preconceitos, seus conceitos, e você está escondendo o exercício do seu poder, dificultando o meu controle, colocando na Constituição algo etéreo que me dificulta controlar uma racionalidade que não existe. Então, assim, eu há muito tempo acho isso um discurso muito perigoso. Vejo, finalmente, depois de 20 anos apanhando, né, sendo taxado de nazista por gostar de positivismo ou de Kelsen, enfim, eu começo a ver uma luz no fim do túnel. Espero que eu não morra, né, quando essa luz finalmente chegar. Mas, enfim, eu começo a ver uma luz no fim do túnel. Parece que está havendo um movimento ainda tímido, mas, enfim, de valorização do direito parlamentar, por pior que ele seja, né? Então, assim, como lhe disse, eu sou um crítico feroz da ponderação. O problema não é a ponderação, que ela existe. O problema é achar que a ponderação é racional. Não é. Esse é um dos grandes mitos do ensino jurídico nacional. Outra questão aqui que eu acho que é importante, né, é a questão que a desembargadora Cristina falou sobre a questão
da decisão de grupo, né? Esse cuidado de não se ter decisões liminares, enfim. A gente teve o privilégio de receber o professor André Fosculi na Procuradoria, semana retrasada, é o atual presidente da Suprema Corte Alemã. E ele também é professor em Freiburg, na minha universidade, e ele estava na palestra dele, em off também, ele falando que o cuidado que ele tem para que as decisões não sejam a expressão de uma pessoa. A decisão tem que expressar o colegiado, tem que ser debatida. A legitimação de uma decisão judicial, de um poder que não é consagrado pelo voto popular, se faz dessa forma. Críticas sempre teremos, enfim, mas a forma de você buscar essa legitimação é demonstrando que as diversas visões de mundo estão sendo escutadas. E aqui eu achei isso uma grande lição de vida. Acho que a gente poderia realmente, por mais câmaras e tribunais aplicando o que esqueci a Câmara de Vossa Excelência, a Quinta Câmara, que a Quinta Câmara Civil faz. Precisamos de mais câmaras assim. Sobre a questão dos modelos austríaco e americano, o problema não é um ou outro, o problema é qual. Vamos usar um modelo e vamos usar ele em sua extensão. O que não dá é para a gente fazer, como a gente faz no Brasil, que adota os dois e não adota nenhum. A gente adota o americano, mas não tem um sistema de vinculantes, e a gente adota o austríaco, que também não vincula nada. Então, assim, isso não dá. E aí eu não sei, eu sou um pouco mais reticente com o uso do modelo americano, porque, enfim, a gente tem uma cultura que grande parte, e aí eu não falo do juiz só não, falo de promotores, procuradores de Estado, eu já vi N casos debatidos, enfim, que eu alego, olha, tem uma norma específica que rege aquele caso, uma regra, embora eu também não goste dessa divergência de regra e princípio, mas vamos lá na terminologia clássica, uma regra que regula o caso concreto, está ali, uma lei estadual, regula o caso concreto, a Constituição, o Estado é competente na matéria, e o juiz simplesmente não aplica, não declara nenhuma inconstitucionalidade, enfim, simplesmente ignora, como se aquela regra não existisse. Então, ou seja, a gente dá mais poder para esse controle, tudo bem, pode até dar, mas vamos então dar mais responsabilidade. A gente tem que ter algum mecanismo, né, de... eu não gosto da ideia da gente adotar o controle difuso, eu acho que o nosso sistema deveria ser apenas concentrado, mas se vai adotar, temos que pensar em mecanismos de responsabilização política, pelo menos, ou outro tipo de responsabilização, porque o que não dá é ficar sempre na retórica do oráculo, né? Eu digo, mas não sou eu dizendo. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu falo também da questão da interpretação da Constituição. Essa ideia da força irradiante da Constituição de máxima eficácia, eu também não vejo isso com bons olhos, e vou explicar por quê. Não significa que eu vá negar alguma eficácia à Constituição. Mas a própria noção de dignidade da pessoa humana, nos debates constitucionais de Bonn, haviam duas linhas de debate. Uma defendida pela linha católica, que era do Adolf Susterhern, que era da dignidade humana como uma concepção da filosofia moral, ou seja, o homem não pode ser reduzido a um meio, né, e ele é sempre um fim, nunca um meio. Mas a essa concepção de dignidade humana também existe uma concepção secular, que era do Carlo Schmid, não confundir com Carl Schmitt, né, era o Carlo Schmid. Ele tinha uma concepção que era uma ideia de deslocamento da dignidade da pessoa humana da filosofia moral para a filosofia política. Qual era a ideia? Na verdade, não é ver o homem como um meio e como um fim, não um meio, mas ver o homem como um ser dotado de autonomia e de capacidade de regrar a própria vida. E como que se faz isso? Num ambiente democrático. Então, a partir do momento que existe aquele ambiente com todas as suas vicissitudes, existe um parlamento eleito, representado, a democracia, a dignidade da pessoa humana se realiza não por prestações materiais imediatas, mas muito mais pelo reconhecimento da dignidade do ser humano enquanto um ser autônomo capaz de regrar a própria vida e de interferir no uso do espaço, na configuração do espaço público. Então, assim, com base nisso, eu costumo defender, e não estou sozinho, tem um professor chamado Oliver Lepsius, que ele tem um artigo fantástico que é Rechtswissenschaft in der Demokratie, que é ciência jurídica na democracia. Ele fala que, olha, mais ou menos o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a Überkonstitutionalisierung, né, que é a sobreconstitucionalização, a hiperconstitucionalização. Uma interpretação, uma dogmática jurídica democrática,
deve ir no sentido contrário. Ou seja, ao invés de ter uma força expansiva da Constituição, é ter uma força retrativa, para que o debate político não seja limado, não seja expurgado, e aí entra a concepção de Kelsen, né? A democracia não é o regime da maioria, é o regime da minoria, é o regime onde a minoria pode se tornar maioria. A partir do momento que a gente fica interpretando tudo à luz da Constituição, cristaliza determinados entendimentos, o que a gente está fazendo? Está impedindo que as minorias se tornem maioria. Então isso é muito antidemocrático. Então eu costumo ir nesse ponto contra a maré. E, enfim, eu acho que eu tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas eu acho que as coisas mais importantes que eu tinha para falar aqui seriam essas, e mais uma vez agradeço e devolvo a palavra à nossa desembargadora Tereza. Obrigado, Rodrigo. Só uma observação, meu filho, ele é professor na Universidade de Bremen, na Alemanha, e ele realmente é antigo. Ele não tem WhatsApp, ele se comunica por e-mail. De qualquer sorte, eu quero perguntar aos palestrantes se querem uma réplica às colocações do professor Valadão. Eu gostaria de fazer só uma observação. Então faça. Eu concordei em tudo. Descobri aqui uma É raro alguém concordar comigo. Mas eu gostei muito desse artigo. Eu confesso que não conhecia esse professor que você mencionou por último, né, sobre a importância da autonomia dentro de uma democracia. Agora, isso, para ser concretizado, precisa de uma boa democracia. Não é? Nós precisamos em um sistema em que as minorias possam se expressar, não é? Politicamente, o que passa, por exemplo, por partidos políticos que representem as minorias. Então, assim, eu concordo com isso, mas aí temos que partir para um outro debate, né? Que é como a Constituição pode dar voz àqueles que não encontram voz na representação política, né? Se nós observarmos hoje, nossa democracia está funcionando, etc., mas o que nós vemos é que no parlamento estão representados interesses plutocráticos, não é? Os interesses da maioria da classe trabalhadora estão subrepresentados no parlamento. Então, eu concordo com essa visão, mas tendo a pensar que talvez em algumas situações, né, ainda é necessário essa expansão da Constituição, pelo menos enquanto a democracia não permitir, não é, que essas minorias de fato se expressem. Porque formalmente, ok, elas podem se expressar, podem se organizar, mas as condições concretas para a participação política das classes subalternas no Brasil, por exemplo, hoje não estão dadas, a meu ver. Só pegando o gancho pelo final, as minorias, a representação política das minorias também passa pelo alargamento do direito de voto. Existem minorias no Brasil que ainda não votam, a exemplo dos presos. Presos que têm título de eleitor, não foram condenados à perda do direito, né, de votar, e não podem votar. Não podem votar por questões supostamente práticas. Não dá para levar a urna para dentro do presídio. E eu não estou falando dos que não têm título de eleitor, né? Então também passa por uma questão aí, que é uma questão político-democrática de bastante relevante. E só uma rápida colocação a respeito dos princípios, para não deixar os princípios sem voz, né? Porque existem, eu concordo de uma certa forma com a colocação do professor Valadão, mas eu penso que hoje o distinguishing demanda que, em determinados casos, a solução judicial passe, sim, pelo princípio. Né? Não é como regra, não é transformar o princípio em regra. Mas o problema é o seguinte, a prática, o que a autoridade vai aplicar, no caso, ela vai aplicar o seu senso de justiça, o seu senso moral, e vai fundamentar isso em alguma coisa. Isso é o que acontece. É lógico que pode ser um princípio ou uma regra. Isso, no último caso, é o de menos. O problema é que a gente tem que começar a demonstrar que ela não está simplesmente aplicando um princípio. Ela está aplicando a sua valoração moral, os seus valores individuais, e está apenas utilizando um princípio ou uma regra. Quando ela utiliza uma regra, a necessidade de fundamentação é menor, porque essa regra já foi testada no ambiente democrático. O caso concreto está subsumido à regra. Quando ela aplica um princípio, na verdade, ela assume um ônus deliberativo, né, que é mais frágil. Então, assim, só para colocar... É lógico que nos casos do dia a dia, qualquer um, a autoridade vai aplicar o que ela quiser, princípio ou regra.
Isso é fato. A questão é que quando ela aplica um outro, a gente só aplica ou justifica, né, num outro, a gente só tem que ter um alargamento da responsabilização política. Da fundamentação. Da fundamentação. Por quê? Isso. Porque existem... A nossa legislação está prenhe de cláusulas abertas. Sim. E essas cláusulas abertas, elas demandam que você, enquanto julgador, as complemente, né? Então, por exemplo, para voltar ao meu exemplo inicial, quando você decide gratuidade hoje, não tem mais relevância miserabilidade jurídica, o que continua se usando. Na verdade, a nova lei fala em a pessoa que não tem suficiência de recursos naquele momento. Isso é uma cláusula aberta. É o juiz que vai interpretar o que é suficiência ou insuficiência de recursos. E existem uma série de princípios que estão ligados à norma legal. Quando você faz interpretação da teoria dos contratos, e nada mais típico na teoria jurídica do que o cumprimento dos contratos. Você fala em pacta sunt servanda. Exatamente. Quando você fala em tutela de urgência, você fala em periculo in mora, que é uma cláusula absolutamente aberta. Né? O que é o risco que aquela parte está correndo? Quando você fala em fumus boniuris, está comprovada a probabilidade. Olha só, o contrassenso, né? A contradice em termos. Está comprovada a probabilidade do direito, né? Que é a análise que você tem que fazer quando você adentra o artigo 300, que é o artigo que cuida da tutela de urgência. Então, assim, essas questões, elas são muito próximas. Eu vou fechar dando a palavra ao juiz, porque falaram os dois advogados, falou o Ministério Público, mas quem decide é o juiz. Então, com a palavra, o querido... Pode recorrer, olha aqui. Luiz Eduardo, por favor. Bom, boa tarde para todos. Eu que já estava perdido antes, agora estou mais ainda, né? Mas eu não vou decidir nada, porque eu não tenho essa atribuição. E, enfim, queria agradecer a desembargadora Gáulia pelas palavras elogiosas para mim, que são... representam bastante para mim. O desembargador é um exemplo, uma referência nesse tribunal. Não faço aqui nenhum elogio injustificado. Agradeço a palestra dos demais palestrantes, que para mim também bem interessantes, o doutor Rodrigo também pelas intervenções. Eu fiquei aqui tentando organizar aqui meu raciocínio. Bom, primeiro também queria agradecer a publicidade do meu livro. Na verdade, e também desfazer aqui um mal-entendido, assim como não vou decidir ao final, também não sou especialista na matéria, sou só um curioso. E acho que na verdade, que o que a gente está fazendo aqui tem a ver com o que eu acredito muito, que é a educação. As pessoas só vão sair desse buraco que a gente está com a educação, não é uma coisa assim, pro forma, é uma coisa real, porque todas as discussões éticas e até da justiça, todas estão ligadas à educação. Então, procuro gastar meu tempo livre com isso. E aí fiquei pensando aqui sobre as apresentações e tentando traçar algum paralelo do que há em comum entre elas. E acho que até que o professor Luiz Cláudio, quando sintetiza as constituições, falou sobre uma das funções, que é a limitação do poder do Estado, né, que o professor Cássio também tratou bem disso, sobre essa questão de como a Constituição deve limitar quem tem o poder. Até a ponderação do professor foi interessante, assim, se eu tivesse esse poder todo, né, e aí a discussão talvez seria essa, o que é o poder no fim das contas, né? Bom, quem é casado sabe que o poder é limitado, né? Mas enfim. Enfim. Mas tudo bem. Feita essa ponderação também, eu fiquei pensando sobre o que ele falou, sobre a questão da demanda, né, da derrama, né, dos 20%, lá o fruto da Inconfidência, e a gente talvez deva pensar hoje que se fossem só 20%, acho que a gente vai estar feliz, né? Eu faço esse acerto com o governo hoje, tranquilo, né? E depois, sobre a questão também, que é interessante sobre a Constituição Americana, que ela vem por 2 congressos, né? Inicialmente, o primeiro congresso lá da Filadélfia, depois o segundo. No primeiro, os americanos nem querem o afastamento, né? Eles buscam apenas rever as regras, né? Apertaram demais, lei do selo, lei do não sei o quê. Depois é que eles vão em busca de uma modificação. Eu quero ruptura, na medida em que eu não sou minimamente atendido, né? Outra questão também que o professor falou, que também é uma questão histórica, que também é interessante, que a Revolução Francesa realmente mexeu, aí, sem trocadilho, né, com a cabeça das monarquias. Foi sem querer. Com a cabeça da monarquia. E uma das coisas que se atribui à loucura da Dona Maria I, a louca, né, que antes é a piedosa, depois como é que é? A viradeira, né, porque ela muda tudo que o Pombal fez, e ela ficou até ganhar o título de a louca, né.
que ela fez jus mesmo. Mas é interessante. Você vê o assédio. Não, você vê o assédio feminino, né? Na história, né? Da realeza. Mas ela era louca, Não, mas a gente tem... Mas deixa eu fazer um parênteses. Você está dizendo. A gente está fazendo a reforma, a nova sede do ESAP vai ser ali no convento, né? Então a gente vai fazer uma restauração, uma encenação histórica do quarto da Dona Maria Louca. Aí a gente fala isso com a historiadora, que é especialista nela, ela fica maluca. Não pode falar isso com ela, você vai ter problema comigo, tranquilo. Não. Exatamente. Então só para... Não, tá bom. A Dona Maria I alegadamente louca. Alegadamente, supostamente louca. Enfim, então a Dona Maria I, ela é engraçado porque uma das razões pelas quais dizem que ela ficou louca é a morte do primogênito, né, o Dom José, que era o herdeiro, e a Revolução Francesa, né, ela fica desorientada. Então, essa questão do poder, o quanto que mexe, porque ela podia abdicar, né? Até em relação ao poder, uma coisa que eu também acho sempre interessante é a questão do Papa, né, o Ratzinger. Eu sempre penso nisso. Né? O sujeito que abdicou, falou, não tem mais condições. Não quero. Quer dizer, é um gesto que a gente não vê em 400 anos, por exemplo, para se pensar. Não estou elogiando o Ratzinger não, porque muita gente não gosta, eu estou discutindo só o gesto isoladamente. Mas enfim, o que é interessante, se você for pensar em relação até ao constitucionalismo, o Dom Pedro I também, quando vira imperador aqui, todo poderoso e tal, faz a Constituinte, né, para vamos delegar o poder, mas também fecha, porque ele também, peraí, tá demais, né? Depois, quando vai a Carlota Joaquina, quando volta para Portugal, com a Revolução do Porto, ela volta e volta para renunciar aos seus poderes, né? Quer dizer, o Dom João vai perder, também faço aqui a ressalva aqui do Dom João, que é a figura de quem eu gosto, porque ele conseguiu ser, com a habilidade dele, se manter, né? Bragança aqui, lá, enfim, é uma coisa interessante. Mas quando ela volta para a Carlota Joaquina, ela fala, me recuso a ter meus poderes reduzidos, né? Eu prefiro ser mais feliz no meu desterro, não sei o quê, do que ser prisioneira no palácio. Quer dizer, E o mesmo acontece depois quando Dom Miguel vai à Vila Francada, eles vão lá e tomam os poderes de novo e voltam os poderes absolutistas. Quer dizer, é muito interessante que essa questão de tirar e botar poder, você está sempre, quem está perdendo está sempre brigando. E aí uma coisa que o professor falou também sobre o presidencialismo imperial, que é uma expressão também, professor, interessante, que, assim, a mim sempre me chama a atenção a questão do indulto, né? Que é uma discussão que a sociedade deveria ter, né? Pode, depois de todo julgado, vir alguém e falar assim, olha, você está liberado. Não estou discutindo nem quem foi indultado, é uma discussão também filosófica. Quer dizer, se tem um sistema que estabelece quem pode e não pode ser, pode depois alguém, um imperador, falar assim, você, isso aqui não precisa mais, você está liberado. Quer dizer, enfim, que talvez tenha a ver com essa expressão que o professor falou do presidencialismo imperial, né? Bom, ainda também, considerando as questões aí que foram ditas, só para concluir também, não sei, levando muito tempo aqui, que eu acho também interessante essa questão do autoritarismo também pode vir do Poder Judiciário, né? Essa discussão, e até sobre que os ministros aqui têm mais poder que os da Corte Americana, né? Que o professor pondera sobre a origem disso, né? Essa questão, quer dizer, eu acho que vai ser um assunto que também foi colocado sobre quanto recebe palestras. Eu acho que ninguém poderá mais estar acima da lei. Essa é a discussão talvez moderna, eu acho, salvo melhor juízo, enfim. E porque, na verdade, é engraçado também, de novo, toda vez que as pessoas foram acuadas de alguma forma nos seus poderes, uma própria reforma da Igreja Católica, o que a Igreja fez? A contra-reforma foi a infalibilidade papal. O Papa não erra. Quer dizer, ao invés de falar assim, poxa, nisso aqui estamos errados, nisso aqui não, nisso aqui mantemos nossa posição, né? Aquela questão lá do King can do no wrong, né? Quer dizer, o rei não erra, pô, o rei erra e responde, né? Mas, e essa questão até que a desembargadora colocou bem, quer dizer, como quem controla o poder, né? Quem censura o censor, né? E até é interessante, se você pensar historicamente, na época lá do combate à ditadura, tudo isso, quando veio, hoje não é mais ditadura, né? Enfim, tudo bem, mas assim, quando veio o Caetano Veloso Aracá, é proibido proibir, né, a plateia xinga. Quer dizer, é curioso, porque todo mundo que era a favor da liberdade, quando o cara está sendo censurado, fala, opa, peraí, não, eu acho legal daqui para lá, mas quando é comigo não pode. Quer dizer, essas discussões que a gente vai ter que ter, e até em relação a essa questão do Supremo, né, que o
professor Valadão falou também sobre os limites, porque uma coisa que me preocupa hoje, especialmente, a questão da lei do abuso de autoridade, porque é uma lei que você coíbe de forma brutal a atuação do juiz, mas, ao mesmo tempo, a cúpula superior não pode ser julgada. Então, é uma coisa, é um contrassenso, né? Quer dizer, eu acho que o sistema constitucional nosso é bem organizado, do ponto de vista das minhas decisões são revistas pelas embargadoras, são revistas por mim, quer dizer, é assim, quer dizer, e acho que, até a desembargadora ponderou sobre o CNJ, esse talvez seja o papel. Nos casos em que há excesso do juiz, que eles sejam punidos, pô, que respondam. Se o juiz tem sempre uma conduta por um jeito ou para o outro política, tal, que responda, enfim. Mas você coibir na origem, você impedir que o juiz se manifeste, eu acho isso uma coisa hoje dramática, eu acho preocupante pra caramba como um choque ao poder constitucional, né? De equilíbrio e de que o sistema já tem mecanismos de controle dele mesmo. Se esses sistemas não estão sendo próprios, você talvez não possa matar na origem, né? Mas você tem que fortalecer os sistemas, o próprio CNJ, enfim. Então, acho que seriam essas minhas ponderações. A desembargadora falou tema sensível, então eu acabei trazendo um aqui. Enfim. O que mais? Eu acho que é isso, basicamente, que eu queria falar. E sobre a questão da voz a quem não tem voz, é isso. Quer dizer, acho que a gente tem que confiar nas instituições e torcer para que a gente realmente esteja cada vez mais sintonizado com as aspirações do povo. O que me assusta um pouco também, concluindo a lei de abuso de autoridade, é isso. Para bem ou para mal, quem elegeu para um lado ou para o outro, tanto faz, mas é o seguinte, a manifestação das urnas foi no sentido de que a corrupção é um assunto que preocupa. No entanto, o Congresso acaba aprovando uma lei que fortalece a corrupção, quer dizer, então isso é uma coisa que me preocupa, quer dizer, a legitimidade, de novo voltando à questão americana, no taxation without representation, é isso, né? Quer dizer, eu só posso, a pessoa que está lá para representar o meu voto, né? Para que eu votei, para um lado ou para o outro. Assim como também nós, como magistrados, temos a obrigação de, assim, eu penso que isso é melhor ou pior, mas é o que a lei diz, que a gente tem que ter com limite dos princípios e tal, e tentar entender de forma macro, mas também não pode se afastar e falar assim, poxa, mas a minha posição pessoal, isso também acho que como é que é a doutrina? Como é que é? Doutrina é o que penso, né? Jurisprudência é o que faço, né? Mas, enfim. Mas são essas ponderações. Eu queria agradecer de novo a oportunidade, desembargadora. Espero, enfim, ter contribuído, embora meu papel seja difícil aqui, mas, enfim, tá bom? O papel do juiz é sempre difícil. Nós difícil. estamos acostumados com isso. Obrigado. Bom, eu quero, então, finalizar aqui o nosso encontro. Eu vou passar as mãos do professor Casagrande. Nós temos aqui ainda antigo, mas útil, não obstante útil, a gravação das suas palavras e um certificado com o qual a Emerge agradece a sua participação. Muito obrigado. Eu fiquei impressionado com a eficiência aqui. Eu já saí pronto, embalado com a minha foto ali. Com certeza. E também aqui para o professor Luiz Cláudio. Obrigado, professor. O juiz Luiz Eduardo Castro Neves também recebe só um certificado. E o Rodrigo Valadão também. Obrigado, Rodrigo. Bom, essa foi a nossa manhã. Eu agradeço a presença. Não sem antes fazer um comercial do nosso fórum. Nós temos, na verdade, 2 outros eventos do nosso fórum ainda esse ano. Um evento que vai acontecer, aliás, os 2 eventos vão acontecer no mesmo dia 11 de novembro. Um às 9h30 da manhã, que vai durar o dia inteiro, que é organizado pela professora Vanice Lírio, que também é membro aqui do nosso Fórum de Direito Constitucional, lá na PGM, na Travessa do Ouvidor. É um evento que vai tratar do marco legal das agências reguladoras, do ponto de vista das agências. Então, quem quiser conhecer mais de agência reguladora, está convidado. A parceria é da PGM com a Emerge, no dia 11, a partir de 9h30 da manhã. E à noite do mesmo dia, à noite no fim da tarde, às 17 horas, nós vamos ter aqui a reunião do Fórum, que, em parceria com o Fórum de Direito Ambiental, vai trazer o tema Ambiente em Chamas e o Paradigma Constitucional. Então, para esses 2 eventos do nosso fórum, eu convido todos os senhores e as senhoras e me despeço desejando a todos uma boa tarde de trabalho. Até logo.